O anúncio por parte do GDF da decretação do lockdown aqui no Distrito Federal a partir das 0 hora deste domingo criou um verdadeiro sentimento de pavor e pânico, principalmente entre os empresários, entre os empreendedores, que apenas agora estavam conseguindo sair de um momento de muitas dificuldades. Somente agora as pessoas estavam conseguindo, digamos, voltar a respirar. As pessoas estavam voltando a investir nesse momento e, de repente, foram surpreendidas, foram realmente pegas sem nenhuma possibilidade de reação. Eu estou aqui na Feira dos Importados de Brasília, que é o centro de compras mais conhecido da capital federal em nível nacional. Aqui são 2.100 unidades comerciais, aqui são mais de 10 mil trabalhadores. São pessoas que não têm um capital de giro para sobreviver a enfrentar mais um lockdown. É uma verdadeira sentença de morte para muitos deles. A pergunta que eles fazem e que tem sido uma pergunta reiterada é: o que será de nós? Como nós vamos sobreviver? Isso não parte apenas dos comerciantes, essa pergunta não parte apenas dos empreendedores, mas também e principalmente dos trabalhadores. São pessoas que não têm uma reserva financeira para fazer frente a 2, 3 meses de um novo lockdown insano. As UTIs estão lotadas, mas me digam em que momento da nossa história as UTIs no Brasil não estiveram lotadas. Me digam um só momento da nossa história na qual a utilização de UTIs não foi uma concessão de alguém que conhecesse, alguém que pudesse fornecer o acesso a uma UTI, ou então fosse uma conquista através da justiça. Infelizmente, a decretação do lockdown aqui no Distrito Federal foi uma medida extrema e dá espaço a toda sorte de teorias da conspiração. É de lamentar que o governador do Distrito Federal tenha adotado uma medida tão extrema, mas tanto no domingo quanto na segunda já estão sendo organizadas carreatas e manifestações contra o lockdown. Às vezes, o que nós estamos vendo são apenas medidas que visam tão somente a atender interesses que não são exatamente políticos. O que a gente não sabe é o que exatamente está por trás dessa situação, assim tão, como diriam lá no Rio Grande do Sul, assim tão brasina. O movimento aqui na feira, as pessoas estão com máscaras, todas elas protegidas, com distanciamento, tem os totens ali com álcool. Eu estou falando sem máscara, mas se você observar, não tem pessoas na minha proximidade. O pessoal da retaguarda da feira, inclusive, está apoiando para que ninguém fique por perto. Eu não quis fazer entrevista com as pessoas, porque os desabafos dos empresários, dos comerciantes, são desabafos com quem eu conversei, são assustadores, são desabafos de mágoa, de angústia, porque elas não sabem como vão enfrentar esse lockdown. Volto a dizer, muitos dos empreendedores que nesse momento apenas estavam voltando a respirar, empresários, empreendedores que estavam conseguindo colocar suas contas em dia, empresários e empreendedores que estavam conseguindo fazer reformas em suas lojas, repor seus estoques, colocar impostos em dia. Esses empresários foram, desgraçadamente,
penalizados mais uma vez pelo governo do Distrito Federal com a decretação desse lockdown. É um lockdown extemporâneo e que tem toda a cara de ser muito mais uma chantagem ao governo numa disputa do governador Ibanez com o Caiado do que propriamente uma questão médica e de saúde. Porque é preciso entender que a disputa dos governadores não está levando em conta os interesses de quem faz o DF. E essa história de UTIs lotadas vão contar para a vovozinha, vão contar lá para o raio que os parta, porque UTIs lotadas sempre foi uma realidade da saúde em nosso país. Eu falo da necessidade que nós temos de irmos para as ruas. E a população do DF estará já amanhã, no domingo, numa manifestação contra o lockdown e tem uma outra marcada para a segunda de manhã. Nós estaremos acompanhando, porque nós entendemos que a saúde é fundamental, mas manter a atividade produtiva aberta, funcionando e regularmente é muito importante. Eu, terminado esse boletim, terminada essa live, vou colocar minha máscara, porque essa é a norma, esse é o comportamento natural. Eu trabalho aqui, eu presto assessoria de imprensa aqui na Feira dos Importados. Aqui é um dos meus trabalhos. E eu tenho que preservar a minha vida e a vida das pessoas que estão comigo, que trabalham perto de mim. E se eu faço esse boletim, é preservando também todo esse cuidado com o distanciamento. Mas é, na minha opinião, uma medida drástica, draconiana e politicamente comprometida com outros aspectos e não apenas levando em conta os interesses da saúde da população. Infelizmente, esse decreto de lockdown a partir das 0 hora deste domingo, para mim, não passa de um gato dentro da tuba. Eu não estou conseguindo ler as mensagens de vocês aqui, mas, na medida do possível, eu responderei no espaço dos comentários. Nós faremos outros boletins assim que for necessário, assim que for importante, porque o lockdown aqui no DF, ele é extemporâneo, oportunista e, eu diria, num certo sentido, criminoso, porque ele vai decretar a falência, a morte de muitos pequenos e médios empreendedores, de todos os ramos da economia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.